Muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Guia de Fundos. Hoje olhamos para o tema que sai amanhã, sexta-feira, nas bancas, com a edição impressa do Jornal Económico. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados de hoje, Francisco Neto, Business Development Manager da Schroders, e Marco Silva, consultor de Estratégia e Investimento. Uma boa tarde aos dois, sejam bem-vindos, antes de mais, a esta conversa que agora retomamos aqui o registro de Zoom. Para o verão, para ser mais tranquilo para todos. Eu começava por si, Francisco Neto, que penso que se liga a nós através de Madrid, para iniciarmos esta conversa e para nos dizer quais é que serão as principais tendências e também fatores que irão marcar aqui o desempenho dos fundos disponíveis no mercado nacional ao longo dos próximos meses. Francisco. Boa tarde, João. Boa tarde, Marco. E antes de mais, muito obrigado aqui pelo vosso convite. Bom, em relação às tendências e aos fatores que vão marcar este ano, acaba por ser um pouco tudo aquilo que já tem vindo a acontecer desde o início do ano, não só no caso na Europa, no conflito geopolítico na Rússia e na Ucrânia, a crise energética que aí advém e que afeta severamente a Europa, dada a elevada dependência energética que tem, e o facto das ações dos bancos centrais agora com uma política de caráter muito mais contracionista em termos monetários e que irão ter naturalmente uma consequência todos estes movimentos de subida de taxas e o consequente impacto que poderão ter ou não em termos de uma possível recessão económica, que é cada vez um cenário mais provável em termos de perspectivas macroeconómicas. Portanto, estes acabam por ser os fatores que até agora têm vindo a marcar o mercado de capitais neste ano. Assistimos já desde então a uma forte correção bastante acentuada, especialmente em todo o espectro obrigacionista do mercado de capitais. O mercado acionista igualmente com uma correção, mas não tão acentuada, portanto existem aqui agora várias possíveis consequências daqui para a frente que teremos que ter em conta, como uma menor capacidade das empresas em termos de resultados, fruto de uma menor margem dado o aumento dos custos das matérias-primas, portanto a própria política de Covid-0, que no caso da China continua a ser um player com uma elevada preponderância em termos de contribuição para o PIB global, continua a ser algo que preocupa todas as perspectivas que possam ser feitas no sentido em que contribui igualmente para o constrangimento do lado da oferta, portanto uma pressão também aqui igualmente inflacionária. Portanto, estes acabam por ser os temas que em conversas que temos mantido até agora com os nossos investidores acabam por marcar um pouco aquilo que são as suas preocupações este ano. Marco Silva, pegando em todos estes fatores e temos outros que podemos antever, já sabemos que nas próximas semanas e até agosto começarão a ser conhecidos os resultados de algumas empresas, como o Francisco referiu e bem, há já resultados revistos em baixa, e especialmente no caso de algumas energéticas em solo europeu. Hoje, ou aliás esta semana, com o anúncio da admissão de Boris Johnson, traz aqui também alguma instabilidade no governo britânico até ao outono, à data em que ele deverá abandonar o cargo. Como é que tu recomendas que os investidores e também os gestores destas empresas devam navegar o resto de 2022 até 2023? Obrigado, João. Desde já, os cumprimentos ao Francisco. 2022 é um ano, está a ser um ano extraordinário, tal e qual como a década está a ser extraordinária. É preciso não esquecer que nós tivemos um período de altíssima volatilidade quando do crash do Covid, foi a queda mais rápida e a subida subsequente mais rápida de sempre, em termos de temporais, e 2022 está a seguir um pouco essas pisadas, não tão violento em termos de rapidez na correção, mas é preciso não esquecer que, por exemplo, o S&P 500 teve o pior primeiro semestre dos últimos 50 anos, 52 anos. Portanto, estamos numa época extraordinária onde existe uma clara rotação de capital. Portanto, os setores que mais subiram, nomeadamente as tecnológicas, são aquelas que têm tido um comportamento pior, é normal. E aqui faço já a primeira indicação importante, que aliás foi um dado, uma frase dita por Michael Burry, que é o célebre investidor que foi retratado no filme Big Short, e que indicou que passámos agora à fase da compressão dos múltiplos de mercado,
E estamos na fase, ou iremos entrar na fase da compressão dos resultados. Portanto, o mercado ajustou à redução das perspectivas e agora provavelmente vai ser confrontado com a redução dos resultados e vamos ver como é que eles irão pintar, qual é o cenário que irão pintar para os próximos, pelo menos 2 trimestres, se pintarem, não é? Desde o Covid que as empresas têm sido um pouco menos expansivas a indicar o seu comportamento. E menos expostas ao risco também. Exatamente. Portanto, existe aqui muitas oportunidades. Eu, pessoalmente, acho, tal e qual como o Michael Burry, e só para completar o que ele disse, ele acha que estamos a meio da correção. Eu também acho que estamos a meio da correção. Aliás, os indicadores que tenho técnicos dão-me o Nasdaq, por exemplo, aí, com a probabilidade de ir aos 8.000 pontos, ou um pouco menos, dependendo da altura. E, portanto, ainda estamos aqui numa fase extremamente volátil. Aliás, a palavra é volatilidade, deverá continuar elevada. Portanto, cotação de capital faz isso, mas não só. Depois temos tudo aquilo que o Francisco referiu e também a percepção que o mercado vai tendo sobre como é que a Fed vai reagir não só aos dados económicos, mas também ao comportamento do mercado. Já se fala, inclusive, que 2023 já há alguns a indicarem que poderá haver um corte de taxas. Portanto, isto vai ser aqui uma montanha russa, caso isso acontecer, para os investidores, porque isto depois, mês após mês, vai havendo aqui um ajuste das expectativas da taxa de juros, isso tem consequência imediata no comportamento do mercado, e, portanto, a volatilidade vai estar em alta. Portanto, é preciso ter cuidado, nomeadamente com a alavancagem, é preciso saber que a correção pode ainda não ter terminado, portanto, poder fazer entradas em ativos seletivos, mas sabendo que ainda poderemos vir a entrar mais abaixo. Existem algumas empresas com bastantes boas perspectivas, mas a cautela é a palavra de ordem. Portanto, temos que ter em atenção que estamos no meio, para já, da tempestade. Sim, Francisco Neto, aliás, estes 2 anos vieram mostrar, não só ao setor empresarial, mas sobretudo ao setor industrial, que há que ter cautela e nota-se essa atuação nos mercados de diferentes formas e de diferentes estratégias. Como é que acha que se irão desenrolar os próximos meses, numa altura em que falamos da necessidade de reindustrializar a Europa? Há pouco referia, e bem, a política zero na China, Covid zero na China, que no fundo fechava aqui a torneira a uma boa parte da cadeia de valores. Como é que acha que isto tudo vai acontecer num mercado cada vez mais pontilhado de riscos significativos, nomeadamente com as taxas de juros que o Marco acabou de referir, com a subida da inflação que está naturalmente acima daquelas que eram as previsões em dezembro do ano passado, mas também aqui o risco de não só uma nova variante de Covid, que pode afetar também os esforços de vacinação, além do contexto geopolítico que também referiu no início. Há outros fatores que entram aqui em jogo, nomeadamente uma nova pandemia que se fala. Sem dúvida, eu acho que o Marco referia aqui um ponto que nós, pelo menos desde as Schroders, é o que neste momento é onde nos centramos e o que mais nos preocupa, que é a volatilidade que teremos ainda que viver daqui adiante. Isto porquê? Porque, acima de tudo, se é sabido que o mandato primordial dos bancos centrais é a estabilidade de preços, portanto existe agora o foco com os níveis de inflação elevados de caráter não transitório que temos, ou seja, de mais permanente, a verdade é que os bancos centrais terão de chegar a algum momento em que terão que começar a preocupar mais com a possibilidade de uma recessão económica e com o impacto que a subida de taxas poderá ter em termos económicos, tanto nos Estados Unidos ou como no caso na Europa, neste caso. Isto para dizer o quê? Que se ocorrer uma mudança de tom por parte dos bancos centrais, ou seja, de uma maior preocupação em tentar fazer uma aterragem mais suave e para que não caminhemos face a uma recessão económica de caráter mais severo, aí sim, então, consideramos que o mercado poderá começar a ajustar de uma forma mais positiva. Ou seja, isto para dizer o quê? Por exemplo, se tomarmos como exemplo, a título de exemplo, o mercado obrigacionista, os níveis que o mercado está a descontar, ou seja, o pessimismo que o mercado obrigacionista está a descontar,
é altamente severo, é de uma recessão altamente severa. E nós achamos que no momento em que, e terá que haver, nomeadamente por parte do Banco Central Europeu, que não irá seguir uma política de caráter tão contracionista como a Reserva Federal Americana, até pelo conflito geopolítico que a Europa atravessa e a consequente vulnerabilidade que a economia europeia tem em comparação com a americana, nós achamos que isso sim poderá abrir um leque de oportunidades, tendo em conta o nível de rentabilidades que o mercado desde já apresenta. Não obstante disso, ninguém tem uma bola de cristal, portanto a volatilidade está aqui para ficar, ou seja, ninguém poderá saber quando é que esse shift por parte do tom dos bancos centrais irá mudar ou não, e quando é que essa preocupação de caráter mais económico e não tão com a inflação irá ocorrer também. Portanto, ninguém sabe. Agora, o que nós achamos mesmo é, lá está, era isto que dizia, portanto, existem oportunidades neste momento. A questão de uma nova pandemia ou não é igualmente algo que pode ocorrer, tal como em relação ao conflito geopolítico, ninguém sabe se algo poderá estabilizar nos próximos meses ou não, a perspectiva é de que não. Portanto, existem aqui várias variantes que poderão moldar o mercado. Agora, como mensagem principal, o que eu acho que é importante referir, apesar de todos estes riscos que existem, é de que a correção que o mercado sofreu até agora, em concreto no espectro obrigacionista, apresenta já, se for feito com uma seleção ativa e cautelosa, através da gestão ativa neste caso, acreditamos que apresenta um nível de rentabilidade bastante interessante, nível este que, com toda a liquidez que tivemos e a política de caráter mais expansionista em termos monetários nos últimos anos, era muito difícil de encontrar. E isso agora é um novo paradigma que, do nosso ponto de vista, acaba por ser bastante interessante. Até porque as empresas, se nós analisarmos grande parte, no caso, por exemplo, da economia europeia ou nos Estados Unidos, se formos olhar os fundamentais das empresas, as empresas aproveitaram estes últimos anos de política mais acomodatícia para limpar os seus balanços, o nível da alavancagem também é mais baixo, o próprio nível de incumprimento, ou seja, das taxas de default das empresas, apesar de agora ultimamente ter aumentado um pouco, continua historicamente baixo, a própria capacidade das empresas em pagar dívida de curto prazo é bastante razoável, os resultados operacionais que geram, em média, é bastante razoável em relação ao nível da alavancagem que tem. Portanto, existem aqui bons fundamentais no mercado, acima de tudo, e com esta correção, como dizia, uma boa oportunidade para entrar sempre de forma cautelosa e ativa, claro. Marco Silva, portanto, podemos dizer que estamos num cenário em que ninguém previa estar, mas que as empresas se prepararam, apesar de não preverem estar. Quer dizer, havia sempre uma previsão de que algo tinha que mudar. Eu acho que estamos a esconder um bocado o facto de que no final do ano passado estávamos com níveis de avaliação extremamente elevados e com indícios mais do que evidentes de bolha no mercado, que costuma quase sempre vir com momentos nonsense de valorização de alguns ativos que não eram ativos e que não são ativos, ou pelo menos não com aquele valor, como os NFTs e como muitas criptomoedas que apareceram por aí. Portanto, os investimentos parvos, que é aquilo que se costuma dizer, o dumb investment. Isso acontece sempre quando uma bolha está prestes a arrebentar. Durante toda a história dos mercados é isso que tem ocorrido. E, portanto, era expectável uma correção. Não aconteceu essa correção até agora porque a Fed e o BCE continuavam a injetar dinheiro no sistema. E quando há liquidez, as quedas são sempre muito contidas. A partir do momento em que essa liquidez desaparece, é uma bola de neve no sentido inverso, contrário. Portanto, neste momento, a redução está a ser efetuada, vai continuar a ser efetuada, e isso vai ter consequências no mercado, ao nível dos fundamentais internos do mercado. Portanto, é de esperar, inclusive, que as criptomoedas tenham tempos bastante complicados, porque estavam assentes sobre muita liquidez e as pessoas tinham que investir dinheiro. Aliás, o Francisco referiu há bocado uma coisa muito importante, que é, neste momento já existe um mercado para uma grande parte dos fundos de investimento que não existia há uns meses, que é o mercado do rendimento fixo, não é? E mesmo assim, porque as taxas de juros subiram e antes não havia taxas de juros, basicamente. Mas há aqui um ponto muito importante, que é, nós ainda não estamos sequer no olho do furacão. O olho do furacão vai ser quando, na Europa, nomeadamente, quando o inverno começar, porque, e nomeadamente referente ao gás natural. Porque o petróleo nós conseguimos encontrar aqui ou acolá com mais 20% ou 30% em cima,
mas o gás natural é preciso não esquecer que desde o ano passado na Europa subiu quase 700%. Portanto, aí o gás natural está presente não só na energia, portanto na produção de energia, mas também em muitas outras atividades, nomeadamente industriais, com especial destaque para a Alemanha, e que isso irá ter um impacto. Se não houver gás natural, a Alemanha vai ter que fechar a torneira, ou pelo menos condicionar a torneira à atividade industrial. E isso vai ter uma consequência brutal na economia europeia, não só na Alemanha, mas obviamente no resto da Europa. Isso vai ser o ponto-chave para nós percebermos para onde é que vamos nos próximos meses. Portanto, ainda temos aqui algum tempo, os depósitos de gás ainda não estão cheios, existe aqui alguma dificuldade em enchê-los e estão a ser, essa necessidade está a ser colmatada para o próximo inverno a preços bastante elevados. Portanto, existe aqui não apenas o espectro da inflação continuar elevada, mas também de uma forte recessão económica baseada na Alemanha, porque existe esta componente de incerteza sobre haverá gás suficiente para aquecer as casas, haverá gás para a indústria. É preciso não esquecer que nós estamos nesta situação porque a Alemanha, sobre Merkel, decidiu que a estratégia ideal era ficar refém da Rússia para ter o gás mais barato possível. Isso foi uma estratégia e teve benefícios, mas colocou a Europa, e nomeadamente a Alemanha, sobre um risco bastante grande, que era aquele que estamos a passar agora, não é? Estamos dependentes da Rússia e sem qualquer aqui grandes possibilidades para fugir. Até porque começámos a ir para um mundo mais verde, descarbonizar, sem ter os alternativos. Pelo menos a quantidade suficiente de alternativos. E, portanto, neste momento estamos sem produtos, sem gás natural e sem petróleo, ou pelo menos em excesso, e também não há investimentos para que existam novos projetos com um ou outro caso. Portanto, estamos aqui ainda numa fase bastante complicada de perceber. Os riscos estão mais para continuar a cair e de uma recessão do que melhorar nos próximos tempos. Francisco Neto, e esta crise energética de que o Marco fala, acredita que terá um efeito catalisador nestas previsões de uma recessão económica? Como é que aconselha que os investidores, os mais cautelosos ou os mais expostos ao risco, que varia muito também do perfil de pessoa que entra neste jogo, como é que aconselha estas pessoas a entrar nesta maré neste momento? Ou seja, há um risco elevado mesmo para aqueles investidores que estavam habituados a um risco muito moderado. Como é que se deve escolher aqui um fundo? Certíssimo, há naturalmente um risco elevado, ou seja, digamos níveis de volatilidade bastante acentuados. Eu recordo que este ano não houve, para quem investe no mercado escapatório, ou seja, nós este ano tivemos o mercado acionista a descer, o mercado obrigacionista a descer, inclusive quem tinha, a título de exemplo, quem investisse numa carteira na tradicional 50-50, ou seja, mista, balanceada entre ações e obrigações, no início deste ano, foi o pior ano para esse nível de carteiras das últimas décadas. Portanto, isto para dizer o quê? Que é preciso, acima de tudo, ter muito em conta o nível de risco que se quer tomar e o nível de consequente de volatilidade que se pode aguentar enquanto investidor e o próprio nível de perdas a que pode estar sujeito. Dito isto, muito importante, a vertente da diversificação da carteira, ou seja, ter uma carteira muitíssimo bem diversificada, de forma a conseguir ter um retorno ajustado ao risco razoável e, acima de tudo, procurar espectros de mercado que possam constituir tendências de longo prazo. Ou seja, isto para dizer o quê? Estou a falar de tendências que, apesar de viverem agora momentos de volatilidade, porque não houve forma de escapatória, salvo um ou outro setor do mercado, nomeadamente o energético, as matérias-primas também igualmente, por motivos óbvios, mas não houve nenhum outro setor de mercado que não tivesse sofrido este ano. Portanto, isto para dizer o quê? As tendências de largo prazo, nomeadamente, por exemplo, a transição energética, a título de exemplo, são tendências que estão para ficar e que, apesar da volatilidade atual, estamos
perfeitamente certos de que irão dar os seus frutos no futuro. E isto porquê? Porque ainda para mais no caso da transição energética, só para citar aqui a título de exemplo, é uma tendência que agora já estava em evidência nos últimos anos e agora ainda mais, ou seja, agora tem um caráter ainda mais urgente e nós notamos já até inclusive fenómenos bastante interessantes, como por exemplo players tradicionais do setor de energia convencional, ou seja, não a denominada verde, a investir em grande parte do seu capital neste processo de transição energética, ou seja, nós agora temos aqui este novo fenómeno de que todos estes players que há uns meses atrás eram considerados como não investíveis por não fazerem parte da energia verde, agora já fazem parte da equação, porque também já se percebeu que terão que ser parte de todo este fenómeno da transição energética, ou seja, acima de tudo, ter muito em conta o nível de diversificação da carteira, procurar preferencialmente uma gestão ativa que possa fazer uma seleção de títulos mais adequada e ajustada ao risco que se quer ter e, acima de tudo, balanceado e adequado àquilo que é o perfil de cada investidor, porque nem toda a gente tem o mesmo nível de tolerância ao risco, nem a mesma capacidade de assumir um certo nível de perdas de capital. Marco Silva, aqui para terminarmos, que estamos quase no fim do nosso tempo e muito rapidamente, como é que achas que a Bolsa Nacional irá reagir a este cenário que aqui pintamos? Em termos, assim, a Bolsa Nacional hoje em dia está remetida quase ao comportamento da EDP Renováveis, que representa um grande peso, né, não só por ela, mas pela sua presença na EDP, e as duas juntas têm um peso muito significativo. Depois temos também a Galp, portanto estamos a falar do setor energético, que poderá ter ou não tempos mais complicados nos próximos meses, se a situação energética aliviar um pouco. É expectável que essas empresas tenham um comportamento não tão bom como têm tido e, portanto, a Bolsa Nacional poderá ressentir-se. E depois, de resto, não, digamos que a Bolsa Nacional neste momento não tem assim grande diversidade, não é uma empresa que faz um setor, não é? E nós temos setores com uma empresa, portanto, isto não é nada. Portanto, não podemos ter aqui... falar seriamente de um índice nacional, porque não temos volume para isso. Agora, eu acho que é preciso ter cuidado, e isto a falar dos mercados internacionais, mas também em termos nacionais, dos rebounds técnicos como aquele que estamos a assistir agora. É preciso muito cuidado nestas alturas em que parece que as coisas vão melhorar e acabou o problema, e que as pessoas geralmente costumam entrar com aquilo que se costuma chamar o medo, fear of missing out, portanto, o medo de não entrar no fundo, e os fundos são muito difíceis de apanhar, e portanto é preciso muito cuidado nesta altura, fazer os investimentos seletivos como o Francisco disse, mas é preciso ter consciência que as coisas podem piorar. Portanto, o fundo não acontece de um dia para o outro, ao contrário do que ocorreu quando foi o crash de pós-Covid. Portanto, e ainda não existe no mercado aquilo que existiu no Covid e que existe em todos os fundos, que é o medo. Nós ainda não tivemos um medo no mercado. Enquanto não tivermos um medo, nós não vamos ter um fundo. Portanto, é preciso perceber que a volatilidade vai continuar presente, poderá ser inclusive superior, pode haver correções ainda mais significativas, e é preciso ter muito cuidado em entrar, especialmente não se ficar exposto com alavancagem exagerada e como o Francisco referiu, ter muito cuidado e saber perfeitamente aquilo que se quer, saber qual é o risco que quer aceitar e saber o que é que pode acontecer, estar consciente daquilo que pode acontecer e estar preparado para todas as eventualidades. Isso é o principal pensamento para os próximos meses, ano e meio, mais ou menos. Marco Silva e Francisco Neto, muito obrigado aos dois por se juntarem a nós nesta conversa, nesta quinta-feira à tarde. Agradeço-vos a vossa disponibilidade. Muito obrigado, Marco e João. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar esta conversa. Já sabe que, como sempre, pode ver e rever sempre que quiser na JTV, em jornaleconómico.pt. Este tema do Guia de Fundos segue amanhã para as bancas com a edição impressa. Pode também ler
a partir da meia-noite de hoje em leitor.jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo, fique bem e até para a semana.